Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o papel da liderança em 2021, porque nesse ano aqui de 2020 haja mudança dentro das organizações, haja importância do líder dentro dessa desconstrução que houve de planejamento, de perfil de trabalho, né? Então a gente vai conversar um pouquinho com a Ana Penarotti, que é uma especialista em liderança, é coach, consultora, palestrante, professora, treinadora, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre cada ponto da liderança nesse pequeno tempo, né? Nesses 59 minutos que nós temos aqui no Instagram. Eu convidei a Ana porque ela é uma parceira de negócios, eu venho fazendo bastante trabalho com ela, e acho importante uma pessoa que trabalha com a liderança dentro das organizações participar nesse momento. Deixa eu convidar aqui a Ana. E aí, dona Ana? Olá, Marcelo. Eu sempre dou muita risada com as suas mensagens, com você. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Vamos lá. Tá bom, minha amiga. Eu já estava apresentando aqui, antes de você entrar, estava te apresentando, estava dizendo da nossa parceria. Esse ano aqui foi até bem forte, né, nossa parceria. E que você é uma especialista em liderança, e como o papel do líder um papel, foi muito importante, sempre foi muito importante, né? Mas agora em 2020, depois dessa pandemia, do início da pandemia, parece que se tornou mais importante ainda, porque a liderança teve que meio que se desconstruir em alguns momentos e mudar algumas atitudes, algumas ações pelo formato do home office e tudo mais, né? Então, queria agradecer realmente a sua participação. A gente vem tentando fazer algumas coisas aí, mas sua agenda, eu vou te falar, né? Você tá pior do que a rainha da Inglaterra, né? É difícil de encontrar, tem que pedir pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Nem tanto, nem tanto. Eu estou sobrevivendo que nem ela, né? Exatamente. Ana, eu quero começar com uma pergunta para você. Nesse momento de mudança de 2020, todo mundo ficou impactado, todo mundo sentiu na pele as mudanças de home office, do presencial, né? Sair do presencial e ir para home office, mas a liderança, como que foi essa mudança para a liderança? O que ela teve que desconstruir e aprender rapidamente para lidar com uma equipe que está distante? Bom, em primeiro lugar, Marcelo, eu quero agradecer o seu convite, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, aprendendo, trocando, falando um pouco sobre as minhas experiências, e agradecer os ouvintes que estão aqui na expectativa de ouvir um pouquinho mais sobre liderança, né? Quando me remeto a março de 2020, eu fico pensando... a liderança sempre foi muito importante para todas as organizações. O que acontece é que os desafios que vão mudando, né? Então a gente enfrentou um desafio esse ano nunca enfrentado por ninguém, né? Você imaginar que o mundo inteiro está se mobilizando por conta de uma doença, e aí escolas, trabalho, restaurantes, lazer, teatro, cinema, televisão, todo mundo teve que se adaptar, ou adaptar a sua vida, a sua história a partir da pandemia, né? Então a liderança, obviamente, dentro das suas organizações, elas não podiam ficar esperando uma determinação, uma ordem do board da empresa. Eles tinham que tomar a decisão. Então, tinham que ser ágeis o suficiente para continuar entregando resultados e fazendo as coisas de forma diferente.
Então, o papel da liderança é enxergar os desafios, arregaçar as mangas e ir para ação. Eles tiveram que colocar em prática e responder rapidamente com situações e um desafio que eles nunca tinham sentido antes. Porque nós que somos consultores, eu, você, a gente já conhecia as ferramentas de muitos líderes também, né? Já conheciam as ferramentas online há muito tempo. A gente já trabalhava em home office, né? E mesmo assim, para a gente foi um desafio, porque quando eu comecei a trabalhar em home office, lá há 9 anos atrás, quando eu decidi abrir minha consultoria, eu tinha um escritório, pagava um aluguel alto, com telefone, fax e etc e tal, fax, né? E com o tempo a gente... novinho, coisa nova, né? E aí eu comecei a trabalhar em casa, porque meus filhos iam para a escola e eu ficava aqui sossegada. Quando chegou a pandemia, eu fiquei toda orgulhosa de mim mesma, porque eu consegui me adaptar no ambiente de dentro de casa. Só que eu não tinha a presença dos meus filhos naquele momento. E quando chegou a pandemia, eu tive que me adaptar e adaptar a minha vida toda e levar em consideração que os meus clientes também tinham que se adaptar. Então, eu me lembro que eu tinha alguns clientes com treinamentos presenciais agendados no interior de São Paulo, algumas coisas junto, né? Que nós fizemos junto. E a gente tinha que adaptar esse mesmo trabalho numa carga horária menor, provavelmente, porque você não consegue ficar 8 horas em sala com uma turma, adaptar as dinâmicas de treinamento para atender essa necessidade e, ao mesmo tempo, os clientes cancelando treinamentos que eram presenciais, né? Então, se eu tive que me adaptar, conhecendo novas ferramentas digitais, modificando o meu trabalho, eu imagino essa liderança que tinha que pensar como gerenciar a sua equipe à distância, como utilizar ferramentas digitais, né? Nem todo mundo usava a tecnologia como a gente utiliza hoje. Então, o que a gente usou de tecnologia em março... Desculpa, meu telefone passou o dia inteiro sem tocar. Ele foi tocar agora. Pode continuar. Então, se a gente teve que se adaptar, imagina esse cliente que tinha visitações presenciais, que tinha atendimentos presenciais, se adaptar com toda a equipe em casa, e cada um com um desafio diferente, porque aí, quando eles conseguiram colocar todas as pessoas dentro de casa, começaram a surgir os outros desafios. Então, as pessoas que não tinham computador em casa, então as empresas tiveram que comprar novos computadores e mandar para casa das pessoas. Aí as pessoas começaram a trabalhar, mas trabalhavam na sala de casa. Então, começaram a ter dor na coluna, porque as cadeiras de casa não eram adequadas. Então, as empresas tiveram que comprar cadeiras para mandar para lá. No início, o resultado era... eu acho que caiu a produtividade no início, bem no início, porque até as pessoas se acomodarem com o novo modelo. Depois melhorou a produtividade e as pessoas trabalhavam muitas horas, né? Até começavam às 8 horas da manhã, 7h30, e iam acabar às 9h30, 10 horas da noite, porque não tinha o tempo do transporte. Não perdia tempo nos cafezinhos, então produzia-se muito mais. E, ao mesmo tempo, as pessoas estavam ficando mais estressadas, né? Alguns clientes, eu senti que eles tinham uma preocupação que era como que eu vou controlar o resultado e a confidencialidade das informações com esse colaborador na casa dele. Então, os líderes também tiveram que ter muita empatia para poder entender como é que as pessoas estavam se sentindo dentro de casa. Então... E criar uma rotina, mais ou menos, uma rotina de estar presente na vida desses
colaboradores, né, dessa equipe, para que ele não perdesse a mão do negócio. Porque o grande risco para o líder é entender se todo mundo vai ser maduro o suficiente, ou ia ser maduro o suficiente, para trabalhar realmente o tempo que precisava trabalhar. E eu acredito que muitos líderes devem ter passado um perrengue danado até chegar no ponto, eu acredito que hoje, né, eles têm encontrado, cada empresa, cada liderança tem encontrado o seu ponto de equilíbrio ali, né, até de respeitar o momento, porque eu vejo com exemplos aqui em casa, da minha esposa e tudo mais, de que ela trabalha muito mais, eu tenho certeza, trabalha muito mais aqui dentro do que na empresa, no presencial. Às vezes eu tenho que até dar um toque para ela, ô, calma, né? Vai tomar um cafezinho, tá daqui do lado, né? Só tomar um cafezinho, dar um tempinho também, porque senão você fica louca. E assim, em vez de 8 horas de trabalho, são 10 horas de trabalho, são 11 horas de trabalho. Então, essa mudança que eu coloco como da liderança é uma mudança de costume de todo mundo também. Porque todo mundo deveria ter a sua responsabilidade em relação ao home office, né? Mas é uma mudança drástica, não é uma mudança simples, porque nós deixamos de conversar com as pessoas, né? Com o amigo, trocar uma ideia e tudo mais. Como que faz isso? De longe é muito mais difícil, né? Não tem como controlar isso. Ouvindo a sua fala, me remeteu a olhar para alguns líderes, por exemplo, que são muito preocupados com como é que as pessoas estão trabalhando e quanto as pessoas estão trabalhando, muito mais no quanto o movimento que essas pessoas estão fazendo do que o que realmente está produzindo. E alguns líderes se incomodavam, por exemplo, porque não estava vendo o que a pessoa estava fazendo, né? Então, ele queria ver você ali o dia inteiro digitando, conferindo, olhando, né? Ou fazendo de conta que estava trabalhando, né? Então, quando o líder não via mais o colaborador dele ali na frente, com o mapa aberto lá no computador, seja qual for a ferramenta ou a planilha aberta no computador, ele também se sentia inseguro. Quer dizer, o que essa pessoa está fazendo na casa dela? E ele imaginava que tivesse o dia inteiro tomando cafezinho e etc e tal. E ao contrário disso, né, as pessoas também estavam muito preocupadas em perder seus empregos e acabavam produzindo mais para mostrar melhor o seu trabalho. Então, eu acho que aquelas tarefas que eram desnecessárias ou pouco importantes ou que poderiam ser feitas nos intervalos, elas acabaram inexistindo. Muita coisa vai, ou se não mudou ainda, vai mudar. Hoje, as pessoas precisam ser produtivas. E produzir significa olhar para aquela planilha que você está preenchendo, que você está fazendo, e pensar para que isso serve? Onde é que eu vou usar isso? Por que isso é importante? Então o líder precisa ser mais agregador, né? Ele tem que estar do lado dizendo a importância de cada um dentro do processo, né? Exatamente. Então, assim, por que você tira cópia desse documento? Por que você arquiva esse documento? Porque lá na frente você vai precisar, porque esse documento ele precisa retornar de alguma forma para um outro processo, ele serve como comprovação. Por que você está fazendo isso, né? E qual é a meta? Onde é que você quer chegar? Porque em alguns momentos, eu acho que lá para março, abril, até maio, as pessoas perderam um pouco o norte. Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero? E se a gente for lembrar na nossa carreira mesmo como consultor, muitas coisas mudaram. A gente não queria só o faturamento, a gente queria fazer um excelente trabalho, entregar o melhor trabalho para o nosso cliente final e poder também faturar. E aí a forma de trabalho teve que mudar. A gente foi obrigado a mudar. Então eu fico imaginando que muitos negócios tiveram que mudar. E se a gente for olhar para o campo das artes, eu gosto, você gosta também de música, teatro. No campo das artes, as pessoas tiveram que se reinventar de uma forma sem igual
Então, você ligar a televisão e você vê o artista que você gosta numa live gratuita e você assiste do seu sofá e do outro lado tem uma pessoa dentro da casa dela tocando a melhor música que ela tem, de pijama, a gente viu, né, artista de pijama, a gente viu artista fazendo churrasco e cantando, a gente viu artista abraçado com a família, conhecemos a família de alguns artistas porque eles cantavam dessa forma. Uma infinidade de programas foram criados diante de uma pandemia. Então, eu acho que foi o momento das pessoas se reinventarem. O meu trabalho em 2019 foi de uma forma e 2020 foi completamente diferente. Embora eu continue trabalhando com pessoas, continuo trabalhando com cliente, com desenvolvimento, mas ele mudou o formato. Então, eu acho que o grande papel do líder é entender o que é que eu tenho para entregar dentro da sua empresa, dentro da sua organização, como é que eu engajo as pessoas para irem comigo entregar esse resultado e o que é que eu preciso mudar para entregar mais e melhor, me adaptando a essa situação nova. Então, esse período que a gente está comentando aqui do começo da pandemia, né, para a gente poder entrar para 2021 e falar alguns detalhes aí, a gente está remetendo também ao medo, né? Você falou da questão da confiança do líder. Até então, ele tinha lá a equipe do lado dele, onde ele podia gerenciar, né? E aí a gente está falando de mercados corporativos, escritórios, né? Porque tiveram também outros mercados que não foi bem assim. Teve mudança, mas, por exemplo, mercado, a gente tem alguns mercados que continuaram trabalhando normalmente, aliás, ganhando mais do que ganhava ainda. Então, são nichos, né? São empresas que tiveram a oportunidade de ganhar mais dinheiro numa situação dessa, como outros nichos também. Mas aí tem a desconfiança no mundo corporativo de escritório, por exemplo, tem a desconfiança do líder de você que estava ali do lado da sua equipe, vendo eles trabalhando e tudo mais, podendo dar um feedback imediato ali, mas o líder não teve isso, ele ficou com medo. Como que eles vão trabalhar em casa e como vão entregar resultado aqui para mim, que isso eu estou me expondo também como líder, né? Eu estou correndo um risco. Agora, beleza, nós falamos de teatro, falou dos artistas que tiveram as suas mudanças, suas características aí, mas óbvio, a gente, como nós também, treinadores, palestrantes, a gente precisou fazer lives assim como a gente está fazendo aqui, para a gente aparecer, para ainda ficar visível para aquele público que nos conhece ou que não nos conhece e passa a conhecer, mas nos conheceu. O artista é a mesma coisa. Só que o artista tem, dependendo do artista, quando é um artista consagrado, ele tem a possibilidade, ele tem o dinheiro, ele tem uma reserva lá muito maior do que um teatro de pessoas não conhecidas, por exemplo, né? Que tiveram que parar definitivamente de fazer os trabalhos e eles usaram a criatividade e superaram em alguns momentos toda essa situação. Eu queria perguntar aqui para você, falando agora de 2021 e falando de liderança em específico, quais as 3 principais competências que você acredita que o líder tem que ter para essa segunda fase aí da pandemia, até que a vacina liberte todo mundo dessa loucura, dessa situação e todo mundo passe a escolher se quer o presencial, se quer o home office, se quer fazer o híbrido aí dos dois, mas nesse momento, quais são as 3 principais competências do líder? Legal. Eu acho que antes um pouco de falar nas principais competências, e eu acho que até já falando também, ele precisa fazer uma avaliação de como foi 2020, porque a sua pergunta me traz isso também, né? Eu já sei que algumas coisas não voltam mais a ser como era antes. Não mesmo. Mesmo que você tenha que fazer visitas a clientes, hoje você consegue muitas vezes fazer isso
à distância, visitar clientes ou levar informações para esses clientes através das redes, de um modo geral. Eu consigo atingir o meu cliente também via tecnologia, né? Desde de informar pelo WhatsApp, levar informações para meus clientes pelo WhatsApp, muitas coisas eu vou continuar utilizando as ferramentas de tecnologia. Mas eu acho que ele tem que avaliar o passado pensando o seguinte: será que compensa eu continuar com aquele andar inteiro lá na Berrine, alugado, com aquela estrutura física para todas as pessoas que eu tinha lá? Sim ou não? Quanto foi importante adaptar essas pessoas nas suas casas? Quanto que ainda... o investimento que eu tenho que fazer para essas pessoas estarem em casa ou presencialmente, qual é, né? Qual foi o lucro, qual foi o prejuízo? Onde eu ganhei e onde eu perdi nesse ano de 2020? Porque eu acho que a gente perdeu muitas coisas, mas a gente também ganhou muitas coisas em 2020, em termos de aprendizado, em termos de ferramentas, em termos de conhecimento, aproximação ou distância. A gente teve ganhos também. Então, eu acho que antes de pensar em quais são as competências, ele tem que aprender a analisar o passado para planejar o futuro. E lembrando que 2021, como você falou, pelo menos até um período do ano, até que a gente consiga a vacina, até que essa vacina acabe mesmo, né? Porque a gente começa a tomar as vacinas, mas a doença ainda está circulando. Então, até que tudo isso se acomode, eu nem gosto de pensar em prazo, né? Porque dá um medo danado. Mas eu acho que até junho, julho, a gente ainda está lidando com essas questões. Então, se a gente for pensar em que competências que serão importantes, pensando em toda essa transição, uma delas, assim, acho que a primeira é: qual é o foco? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero para mim em 2021? Olhar para esse foco pensando na adaptação entre esses dois mundos, né? Com pandemia, sem pandemia, com a vacina ou sem vacina, com essa doença ou com outras doenças, né? Então, primeiro é o foco. Tem que ter muito claro aquilo que eu quero para mim no futuro em todos os sentidos, para o meu negócio e tudo mais. Segundo, eu tenho que construir empatia. E aí, empatia não é só... Eu já sei qual é o meu foco. Eu sei... construir empatia não tem a ver só em me colocar no lugar do meu cliente, mas também no lugar do meu colaborador. Porque as pessoas que me ajudam a atingir os resultados têm que estar bem dentro da organização ou dentro das suas casas. Então, o que é estar bem? O que é que essas pessoas precisam para se sentirem inteiras a ponto de me ajudar a atingir o meu foco, que foi a primeira competência, ter clareza, né? Tem que ter, eu acho que a gente precisa desenvolver a resiliência. E a resiliência no sentido de agir rapidamente. Porque voltar ao meu estado natural, muitos de nós já descobriu que é possível. Em fevereiro, a gente estava pulando carnaval. Em março, a gente estava se organizando dentro de casa. Em abril, a gente já estava acomodado no sentido de produzir. Então, a gente teve resiliência. Mas eu acho que não é só a resiliência e se acomodar de novo. É a capacidade de se adaptar numa situação nova, de novo, que eu não estar preparado, né? A gente pode estar preparado aí, não podemos esquecer da experiência e precisamos estar preparados para uma próxima situação, seja de pandemia ou não, né? Pode ser uma guerra, qualquer coisa, né? Qualquer outra. A gente enfrentou esse ano um aumento nos preços de todos os produtos, por conta também da pandemia, como reflexo. O dólar está onde está, e a gente precisou se adaptar com produtos nacionais. Surgiram empresas no Brasil que a gente nunca pensou em ter. Por quê? Porque era mais barato vir da China. Isso falando de todos os produtos, né? Esse óculos que você está usando, essa cadeira que você está sentado, essa camisa que você está vestindo, esse fone de ouvido que eu estou usando, essa roupa que eu estou vestindo, tudo veio da China. Essa luzinha que tem aqui atrás do meu celular
tudo de alguma forma veio ou foi produzido na China. E o Brasil precisou aprender, e não é nem aprender, eu acho que foi muito mais uma questão de adaptação e empreendedorismo, e eu acho que o brasileiro fez isso muito bem, criar novas fábricas, novos produtos internamente, e a gente também aprendeu a valorizar o produto mais próximo da nossa casa. Porque já que eu não podia trazer lá de fora, já que trazer era muito mais caro, eu tinha que comprar da rua de baixo, ou da esquina de trás, sei lá. E o brasileiro também aprendeu a produzir mais, né? Eu vi indústrias abrindo para produzir o próprio filtro dos respiradores que a gente utilizou, nós não tínhamos fábrica no Brasil. Todos os filtros eram importados. Hoje, o Brasil está produzindo. E eu vou te falar, lembra que o preço lá de fora, a comprar da China, por que a gente comprava da China? Porque era mais barato. A gente consegue produzir muito no Brasil por um preço menor do que o que vinha da China. Então, e valorizando a empresa nacional, né? Porque o que aconteceu também é que em alguns momentos, lá atrás, antes da pandemia, as pessoas não pensavam muito no pequeno, não. Eu vou fazer uma compra, você vai no Carrefour, então você vai no Walmart, você vai nos grandes, né? Mas você tem que dar sustentabilidade também ao pequeno, porque é ele que está empregando também as pessoas e ele que vai dar sustentabilidade para uma sociedade toda. E isso ficou muito visível com a pandemia, e eu vejo que existe uma possibilidade agora de um novo pensamento, né, da sociedade. Vamos ajudar o pequeno, vamos fazer esses caras que estão começando a fazer pão dentro de casa, vou comprar lá pão do cara, entendeu? Tem gente que está fazendo cesta de Natal, cesta, kit boteco, kit não sei o quê. Vamos comprar dessas pessoas, porque eles precisam comer, viver, né? Não é uma empresa grande, né? A grande já tem uma sustentabilidade já definida. O pequeno está sobreviver. Exatamente. E quando a gente usa o produto brasileiro, a gente gera emprego, a gente reduz a pobreza, a gente ajuda a alimentar o outro, e a gente tem muita mão de obra no Brasil. Nós temos uma infinidade, e eu não estou falando só da mão de obra barata, do operário, não, que a gente tem também, e a gente tem a obrigação de empregar. E esse ano eu fiz muitos processos seletivos, coisa que eu já não fazia mais tanto, e eu descobri que a gente tem muito talento, muita gente preparada, talento de verdade, querendo fazer montagem de peças porque não tem emprego. Então, gente com faculdade querendo montar para ganhar R$1.000, R$1.500, porque não tem outra oportunidade dentro das suas carreiras. Por outro lado... Essa é uma parte triste, né? Pois é. Por outro lado, a gente tem engenheiros querendo montar projetos e que estão também desempregados. Nós temos muita gente criativa e empreendedora batendo cabeça. Então, eu fico imaginando assim, será que esse engenheiro que está doido para criar, junto com esse operário que está doido para pôr a mão na massa e trabalhar, junto com uma série de investidores, porque a gente também viu isso, muitos investidores investindo no pequeno, investindo em outros negócios, se essas pessoas se juntarem, elas não conseguem trazer melhores resultados também? Então, eu acho que esse país tem muito para crescer. A gente tem muito talento aqui dentro. E a gente tem uma flexibilidade invejável. No sentido de se adaptar a essas situações novas. O Brasil não, o mundo inteiro teve que se adaptar. Eu não estou tirando o mérito de nada, mas a gente, enquanto brasileiro, a gente sempre valorizou muito o estrangeiro, o que vem de fora, um produto criado lá fora. E quando a gente observa os produtos internos, quanta
qualidade e inovação a gente tem desde o mundo da alimentação, né? Que tudo virou gourmet. A pipoca não é mais a pipoca da nossa infância. O brigadeiro não é mais o brigadeiro da nossa infância. Até produtos industrializados de grande porte. Então, eu acho que a gente tem muito espaço para crescer enquanto país. E a gente precisa ter coragem de investir, de arregaçar as mangas e fazer. E do sistema colaborativo, né? Porque o que o brasileiro, o que a maioria pensa ou não pensa, é que a colaboração sempre fica em torno de uma competitividade, né? Eu tenho que competir com um, competir com o outro. Mas a colaboração pode juntar pessoas, que nem você disse, de fazer coisas diferentes e serem uns novos empresários, né? Independente da função de cada um. O cara pode ser lá o cara que vai desenhar o projeto e o outro pode ser o cara que vai fazer. Não importa isso, mas importa o quanto eles podem se complementar. E isso é fundamental. E também é um papel da liderança. Exatamente. E eu acho que eu já falei das três competências. Eu já falei das três competências. Eu falei das três competências, mas eu acho que eu falei com um monte de coisa junto. Eu não sei se ficou claro, né? Então, primeiro, foco e clareza no futuro. Segundo, empatia para compreender o que o meu colaborador precisa e o que o meu cliente final precisa e como é que eu posso atender ou unir essas coisas. Resiliência, que é essa capacidade de voltar ao estado normal, mas mais do que isso, arregaçar as mangas para enfrentar novos desafios, que a gente não sabe quais são eles, mas eu acho que dá para falar de uma quarta competência, que é a inteligência emocional. Nunca foi tão exigido da gente a inteligência emocional e o equilíbrio para lidar com as situações. Porque também foi um ano que a gente estava com os nervos à flor da pele, né? Os nervos à flor na pele. E reconhecer que eu só funciono, ou que eu funciono melhor se eu tiver em parceria com alguém, eu posso entregar um excelente trabalho, se for junto com alguém, vai ser melhor ainda. E então, eu acho que respirar fundo, encontrar o centro e o equilíbrio emocional para todas as situações, né? Porque no início a gente ficou sem saber o que fazer, mas eu não posso me paralisar, eu preciso ir para a ação. Então, a inteligência emocional foi uma das competências mais exigidas esse ano, né? A gente não pode esquecer, Ana, que a inteligência emocional, para uns, ela pega de um jeito diferente do outro, né? Então, a gente não pode esquecer que hoje nós temos uma sociedade totalmente desigual, né? E essa desigualdade da sociedade faz com que as pessoas não tenham essa capacidade tão facilmente de lidar com as emoções, né? Um desemprego, um líder que é xarope, que quer dar só porrada nas pessoas. Esse tipo de coisa é mais difícil de você lidar. Até mesmo porque nesse ano também nós tivemos uma quantidade enorme de pessoas se separando. Porque tiveram relacionamentos com... ele percebeu o que era um relacionamento estando dentro de casa. Porque até então ele só sabia fora de casa, tinha sexta-feira, sextou, todo mundo na festa, vamos agora sair no sábado e domingo, e não sabia quem estava dentro de casa. Então teve muita gente se separando, né? Enfim, isso é lógico, não é todo mundo que se separou por causa disso, mas também por causa disso, né? Então, o que eu queria mudar um pouquinho o sentido aqui da conversa para te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha também e eu venho pensando bastante em relação a isso, que é o valor da intuição. O líder, a sua internet está pipocando um pouco. Ai, será que é? Mas tudo bem, eu vou falar. O valor da intuição. O líder deve utilizar a intuição hoje ou é um risco muito grande, Ana? Então, eu nunca confiei muito em fórmulas prontas.
Então, eu acho que a gente tem sempre que estar embasado em conceituação teórica, nós temos uma infinidade de ferramentas de construção de projetos, são interessantes e que a gente deve seguir. Mas enquanto eu estou seguindo muito à risca essas ferramentas, qualquer uma delas de projeto, eu perco a minha capacidade de criar. Às vezes, a intuição, o que é a intuição na realidade? É seguir o que seu coração manda. Às vezes você fala assim, pô, mas a teoria me mandaria, o próximo passo da minha teoria seria aquele. Mas eu estou vendo que as coisas estão indo rápido demais, estão mais ágeis. Por que eu não sigo o meu coração? Então, eu acho que a gente deve estar embasado aos conceitos, embasado à teoria. Tem tantas ferramentas que os japoneses, chineses, americanos, brasileiros, engenheiros, médicos e tudo mais estudaram, mas o meu coração está pedindo para ir para o outro lado. Então, eu acho que a gente tem que ter o embasamento conceitual, mas a intuição eu acho que é a melhor ferramenta de tomada de decisão, porque às vezes não dá tempo de você seguir um plano, às vezes não dá tempo de você... E o seu coração está dizendo, vai lá, porque é lá que está o resultado. Então, eu acho que a gente deve seguir a intuição. A intuição me ajuda a tomar decisões mais rápidas. Tem um risco? Tem um risco. É óbvio que tem um risco. Mas eu acho que a gente tem também capacidade de equilibrar e assumir as responsabilidades. Então, até onde eu consigo arriscar e até onde eu preciso seguir padrões ou seguir metodologias. Então, eu acredito muito na intuição, e a intuição, você sabe que eu estudo o MBTI, e quando eu trabalho com o MBTI, eu consigo avaliar a forma como algumas pessoas enxergam o mundo através da intuição, e o universo que essas pessoas que são mais intuitivas enxergam o mundo é muito superior ao que qualquer razão pode trazer. Então, o intuitivo, ele enxerga o mundo de uma forma muito diferente. Ele aproveita os produtos e situações e consegue ter aprendizados incríveis, porque para a intuição não tem limite. Então, mas aí que pega o negócio, né? A intuição, na minha forma de pensar, eu como líder, durante 20 anos que fui, eu sempre usei muito a intuição. Para mim, a intuição era fundamental em algumas tomadas de decisões, né? Mas o que acontece? Você não tem onde se respaldar se o negócio não der certo. Ah, foi a minha intuição que me levou a tomar essa decisão. Foi a minha intuição que me levou a contratar essa pessoa ou demitir essa pessoa. Então, como líder, eu vejo que a liderança tem medo e eu respeito isso, porque é um momento difícil, né? Hoje, com a pandemia e todas as crises, principalmente, é um momento difícil, mas o risco aumentou. O risco aumentou com todo esse distanciamento, entendeu? Então, a gente precisa calcular os riscos, né? Então, é importante seguir a intuição e identificar até onde eu quero arriscar, ou até onde eu estou disposta a assumir as responsabilidades. Porque seguir a idade. Então, se ela me traz mais... E eu acho que isso ela varia de pessoa para pessoa. As pessoas não são iguais. E algumas pessoas são mais intuitivas e outras pessoas são menos intuitivas. Precisam mais dos processos, né? E eu acho que isso tem que ser respeitado, porque algumas pessoas não conseguem enxergar que vai dar certo simplesmente porque eu estou dizendo, olha, acho que vai dar certo, eu estou acreditando que vai dar certo. Então, eu preciso seguir a minha intuição, mas também assumir a responsabilidade de seguir a intuição, né? Então, eu vou contratar alguém porque eu estou sentindo que essa pessoa vai dar. Pede para uma outra pessoa entrevistar também, eu entrevisto, você entrevista, me dá a sua opinião, e ainda assim eu quero seguir minha intuição, então vai em frente.
que vai passar por um período de experiência... Ana tá pipocando, só um pouquinho, volta um pouquinho, e está pipocando a sua conexão. Ai, que pena. Onde eu parei? Não, então, você está falando da intuição, mas é que cada momento que você está falando, ele está distorcendo um pouquinho. Então, o que eu sinto é que a intuição ela não tem uma resposta clara, ela não tem um respaldo. Eu acho que também é mais intuitivo quando a gente estuda mais, quando a gente lê mais, quando a gente experimenta mais. E eu acho que respeitar a nossa intuição ela também me conhece. Então, eu sou a favor de utilizar a intuição. Agora, tudo depende. Quanto eu devo arriscar aqui? Quanto eu devo seguir a risca, a colar? No início da pandemia, muitas pessoas tinham suas aplicações em ações que tiveram uma queda imensa. Então, essas pessoas que aplicaram em ações, por exemplo, no início da pandemia, e que de um dia para o outro seu dinheiro despencou, estavam assumindo esse risco. Então, o que fazer no dia seguinte? Deita, chora e observa se tem alguma forma de perder menos. Ou o que eu vou fazer para recuperar aquilo que eu perdi? Que aprendizados que eu posso ter? Então, eu sempre acreditei muito na intuição. Acho que a intuição tem menos limite, né? Eu tenho mais possibilidades seguindo a intuição, mas eu também tenho que avaliar quanto eu estou disposto a arriscar. Eu não vou pular de paraquedas sem saber se está tudo em ordem. Num dia de muito vento, sei lá, eu acho que eu tenho que analisar o mínimo a situação. Mas se eu ficar com medo, eu não pulo de paraquedas. E se eu tiver muito medo, eu não aplico a ponto de ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que também o medo, ele me garante uma certa estabilidade, ele me segura para eu não me jogar dos lugares, né? Eu, por exemplo, eu odeio sentir dor. Eu odeio sentir dor. Odeio. Eu não sou uma pessoa que tenha dor. Eu acredito que a gente já é amigo há tanto tempo, você nunca ouviu eu falar, eu tô com dor de cabeça. Ou eu tô com dor no ombro, eu não tenho, eu não sou uma pessoa que sente dor. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de sentir dor, eu não gosto, eu não me arrisco. Mas quem é que gosta de sentir dor? Ninguém gosta de sentir dor. Mas aí o exemplo que eu ia dar, assim, é que tem muitas pessoas... Mulheres, por exemplo. A mulher, se você falar assim, olha, tem uma plástica agora que ajuda você tirar esse risquinho que tem aqui. Ah, entendi. Aí ela pega e fala assim, eu vou fazer. E custa, sei lá, eu não tenho a menor ideia, porque isso eu não procuro. Mas vamos supor que custe 20 mil num hospital X e 5 mil na clínica ABC. ABC não significa que é aqui no ABC. Não é São Bernardo. XYZ. Aí a mulher vai e arrisca. Ela fala, eu vou fazer na clínica de 5 mil reais. Ela está colocando em risco a sua própria vida. Então, o que eu quero dizer é isso. Quando a gente tem medo... Mas até na de 20 mil, 30 mil, 50 mil, o risco da vida também é inerente. Você tem que assinar um termo lá, entendeu? Qualquer cirurgia. Exatamente. A diferença é que provavelmente essa clínica de 5 mil não tem um centro cirúrgico, não tem uma UTI. E naquela de 20 mil deve ter UTI. Então, eu acho que tudo isso tem que ser... E muita gente fala, não, eu não vou fazer. Eu estou trabalhando, você sabe, com uma empresa de produtos médicos hospitalares, então eu converso com médicos. E às vezes os médicos falam, olha... Essa pessoa tem coragem de fazer uma cirurgia plástica num médico barato, porque parcela em... Hoje você consegue fazer uma cirurgia plástica importante, gastando R$1.000 por mês, sei lá, ou até menos, mas numa clínica XYZ. Enquanto que a mesma cirurgia num hospital com UTI bem estruturado e tal,
é um pouco mais caro, é muito mais caro, porque você sabe, você trabalha também com planos de saúde, você sabe que a UTI é uma fortuna. Então, quando eu falo do risco, é isso também. Quanto eu estou disposto a arriscar? O meu nome dentro da empresa que eu estou trabalhando. Então, quanto eu quero arriscar o meu nome, a minha reputação, a minha experiência, o meu dinheiro, ou a minha saúde, ou a minha vida. Então, quando eu Ou o trabalho... emprego, né? Ou o emprego, ou uma série de coisas, ou a casa, né? Tem gente que faz uma aplicação e coloca a casa onde você mora como... Então, o líder ele tem que estar preparado para arriscar, porque se ele não estiver preparado para arriscar, ele não sai do lugar, mas ele tem que calcular o risco, quais são os prejuízos, quanto eu estou disposto a dar tudo certo e suportar o sucesso, e dar tudo errado e suportar o insucesso. Porque a gente vai ter sucessos e insucessos. A diferença é como é que eu lido com o sucesso e com o fracasso. Então, fracassou um ano, como é que eu vou me reorganizar para ter sucesso o ano que vem? Sujou o Ana, nome... Oi, diga. me diz uma coisa, não te cortando, mas eu queria entender um pouquinho. Você acha que o líder precisa ser curioso nesse momento 2021 que vai entrando? Ele precisa ser curioso em relação à criatividade, em relação a buscar novos negócios? É necessário ser curioso? Porque dentro das três competências que a gente falou, que eu perguntei, não estava a curiosidade ou a criatividade. É importante ser curioso, criativo nesse momento dessa segunda onda de pandemia, talvez, ou nesse segundo ano que a gente vai trabalhar diferente do que era o normal para a gente? Eu acho que independente da curiosidade, independente da pandemia, nós vamos continuar passando por mudanças importantíssimas daqui para frente. Então, a criatividade depende da curiosidade. Então, quanto mais eu pesquiso, e aqui a curiosidade, não no sentido pejorativo, porque esses dias eu ouvi uma pessoa falar, mas você é muito curioso. E eu estava fazendo uma pergunta que me gerava informações para o trabalho. E Lógico. aquilo me ofendeu um pouco. E eu fiquei pensando, poxa, eu não posso perguntar isso. Eles não querem que eu pergunte sobre isso. Mas eu não quero saber. Não é curiosidade pela curiosidade. É a curiosidade para me ajudar a trabalhar melhor, para eu me Sim, planejar lógico, melhor, para eu me programar lógico. melhor. Então, quando eu falo em curiosidade aqui, eu tenho que constantemente pesquisar novas formas de fazer o mesmo trabalho. Então, como que isso pode ser feito de forma diferente? E de que forma que eu garanto a minha curiosidade? Quando eu pergunto para você, eu falo, Marcelo, eu sempre fiz tal trabalho dessa e dessa forma. Como é que você está fazendo o seu? E trocar figurinhas com você. Ou procurar na internet como é que se faz de uma forma diferente. Esse Sim, ano, lógico. e procurar também estudar e ler coisas completamente novas e diferentes. Eu sempre gostei de ler mais coisas e estudar relacionadas ao meu trabalho. Esse ano, você sabe, eu comecei a fazer o mestrado e no mestrado eu entrei em uma disciplina que chama Humanidades em Saúde. E aí eu falei, nossa, o que é isso? E no primeiro momento a leitura do livro era Admirável Mundo Novo, que é uma distopia que fala... Sim. E eu nunca tinha pensado na minha vida que eu faria a leitura de um clássico no mestrado, de uma literatura distópica, né? Quer dizer, é uma forma perfeita, exata de enxergar o mundo, e eu nunca pensei que eu faria essa leitura. No começo, inclusive, eu achei muito chata a leitura, e a forma e a abertura da mente que essas leituras me trouxeram é muito diferente do que a leitura de uma metodologia nova para realizar o meu trabalho. Então, Perfeito, perfeito. eu acho que o ganho é muito maior quando você é curioso. Então, não aceite as coisas como são. Questione, pesquise um pouco mais.
diga não para aquilo que eu estou falando, inclusive. E a gente tem muito isso entre nós, né? Às vezes Sim. eu falo, quando a gente está montando um treinamento junto, eu falo, eu sempre fiz assim, ou uma determinada metodologia ou uma informação. E aí, quando você me traz uma outra forma de ver as coisas, eu falo, puxa, não tinha pensado assim. Deixa eu ver que legal isso. E quando você me questiona um conceito, uma metodologia, me leva a encontrar uma resposta para você. E quando eu procuro essa resposta para você, ou para um aluno da faculdade que eu estou dando, ou para uma outra forma, eu também enxergo uma outra forma de pensar, ou eu enxergo o mesmo problema de um ângulo diferente. Mas isso Então, acontece comigo também quando a gente está conversando. Não só com você, mas com qualquer outra pessoa que pense diferente. Por isso é saudável esse pensamento diferente, né? Essas experiências diferentes. É muito saudável, porque a gente aprende com o outro. Então é fundamental que a gente tenha essa curiosidade em conhecer algo diferente, que nem você me falou sobre o documentário lá do Emicida e não sei o que. Eu fui atrás, assistir e entender, porque eu gosto do cara, mas não tinha assistido ainda. Então, assim, vem alguns insights, algumas coisas que pode ser colocado facilmente no nosso dia a dia profissional ou pessoal. Ana, a gente está caminhando para... Faltam 9 minutos, mas eu tenho ainda algumas perguntas que são importantes para a gente hoje. Primeiro, responder rapidamente para mim, é ruim que o líder mostre a sua vulnerabilidade, na sua opinião? Então, eu acho que não é ruim. Nós não somos perfeitos. Se a gente quiser parecer perfeito o tempo inteiro, a gente vai perder espaço. Então, todos nós estamos... A gente tem que fazer o colaborador entender que nós estamos todos no mesmo barco. E para a gente caminhar junto e ter sucesso, eu preciso confiar nele, ele confiar em mim, vamos junto. Então, não tem problema nenhum o líder falar, olha, eu não tenho certeza, mas vamos junto? Tem coragem de seguir comigo? Você tem uma outra forma de fazer e atingir o resultado? Isso. Então, eu acho que ele mostra que é humano, né? Que é sábio também. Que eu acho que é uma sabedoria você falar, olha, eu não sei direito, mas vamos fazer junto? É isso mesmo. Eu queria fazer uma afirmativa aqui para você, eu quero saber se você concorda. O líder, ele deve ser um resolvedor de problemas. Olha, eu tenho vontade de rir com essa... É o que mais o líder faz, né? Eu acho que o líder tem que preparar o ambiente para ter o mínimo de problemas, ele tem que preparar a equipe para a equipe também estar preparada para resolver problemas, mas ele é o cara, ele é a cabeça daquele setor, daquele departamento, ele é o responsável. Então, ele tem que estar de olho o tempo todo para minimizar os problemas e aqueles problemas que surgirem, ele tem que resolver. Ele tem a caneta na tomada de decisão. Agora, se ele der autonomia para a equipe vai aprendendo a solucionar, resolver os problemas também junto com ele. É isso que eu ia te falar. Pode também ser diferente, né? Pode ser algo delegado, né? Essa resolução de problema, delegar. É que os líderes têm uma outra, não todos, mas a característica de alguns líderes é não delegar a responsabilidade, né? E porque ele pode perder espaço nesse formato de delegação aí de responsabilidade. E o que você acha sobre isso? Então, eu sugiro para esses líderes a leitura do pipeline de liderança do Rancharan, porque o Rancharan ele fala justamente isso. Eu não posso ter medo de perder a minha cadeira. Eu tenho que preparar e formar sucessores para a minha cadeira, porque se eu não tiver ninguém preparado, eu vou ficar eternamente estagnado, sentado naquela cadeira. Enquanto que se eu preparo alguém para resolver problemas como eu resolvo, talvez eu até resolva melhor porque eu estou há mais tempo, porque eu sou líder, eu tenho mais informações, por isso eu tenho mais facilidade para resolver os problemas. Mas o bom líder é aquele que
abre as informações, que prepara a equipe, que forma sucessores para ajudar a atingir os resultados como ele faz. Porque quando ele prepara alguém para sentar na cadeira dele, ele já tem que estar de olho na próxima cadeira. Então não adianta ele ficar com medo de só ele sabe resolver os problemas, porque uma hora ele não pode ser promovido porque ele está ali olhando para a cadeira dele, né? Para os problemas que só ele sabe resolver. Então eu acho que ele tem que formar sucessores também para olhar para a próxima cadeira, para o próximo degrau, né? Então, Ana, para finalizar as perguntas aqui que eu tinha separado para você, eu quero fazer uma pergunta que sempre fica na minha cabeça quando eu vejo um jogo de futebol. O jogo de futebol, eu tenho lá o técnico, né? Eu sou o dono do time, né? do time de futebol. Aí eu contrato um técnico, esperando que ele ganhe todas as partidas. É impossível você ganhar todas as partidas. Mas quando você tem o técnico tem um momento difícil, que ele perde 3, 4 partidas consecutivamente, ele é demitido. O que você acha? Você concorda que as empresas agem da mesma forma que um time de futebol? Eu tenho um cara lá que não tá dando certo com aquela equipe, ou que está em algum momento, não é o momento principal para ele, porque ele está tendo alguns... ele não está entregando o que eu esperava dele. Você concorda com isso? Lembrando que a gente tem mais 4 minutos só. Tá bom. Então, eu gosto dessa analogia com o esporte, porque dá essa sensação de time, e time é muito mais do que equipe, né? Quando a gente está falando de um time, a gente veste a camisa, a gente vai buscar o resultado, ora eu estou na sua posição, ora você está na minha posição. Então, essa analogia com o time, ela é muito mais forte, e eu vejo as empresas usarem a terminologia. Inclusive, meu filho começou a fazer estágio agora e ele fala meu time, meu time, meu time. Não existe uma pessoa tão no topo, né, com tanta diferença entre eles. Todo mundo faz parte do time. Eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Então, eu gosto dessa analogia. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar do futebol, mas eu já vi técnicos serem demitidos porque perdeu 2 ou 3 vezes. É lógico que o líder, o técnico, ele tem que ser capaz de olhar o entrosamento da equipe, do time. Vamos olhar para a equipe de trabalho, né? Como é que essa equipe está entrosada? Como é que eu estou articulando os membros da equipe para que cada um possa entregar o seu melhor talento, o seu melhor resultado? Então, eu acho que o líder ou o técnico, ele tem um olhar do time e de todas as competências juntos, e, portanto, ele é mais responsável. Porque quanto melhor ele lidar com aquelas peças, né, ou com aquele time, com seus talentos, melhor vai ser o resultado dele. Mas eu acho que ele não pode ser responsabilizado sozinho. A gente está falando de time. E quando a gente fala de time, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. O líder, ele não consegue entregar resultado sozinho. Então, se ele consegue agrupar as pessoas a ponto de serem um time comprometido, engajado com o resultado, ele se comunica adequadamente, ele olha os talentos, ele escolhe os melhores talentos, ele desenvolve esses talentos, então ele tem mais condição de ter resultado. Eu acho que ele não pode ser punido sozinho quando um time ou quando um resultado não vai bem. Então, fica claro que a obrigação do líder e o principal ponto de uma liderança é que você tenha a sua equipe engajada com você, primeiramente, para depois estar engajada com a empresa. Por quê? Porque pode ser um time de futebol, que nem a gente comentou aqui, ele pode boicotar o técnico. E o boicote de uma equipe faz com que derrube aquele líder. Só que vão vir outros, e esses outros também vão correr o mesmo risco, porque depende muito da relação entre time, né, equipe e liderança. Então, isso é também uma obrigação da empresa como um todo, ter essa noção antes de demitir um líder. Né? Dar suporte para que ele, se não estiver entrosado, ele comece a se entrosar e criar ferramentas para que ele tenha essa possibilidade.
porque muitas empresas são engessadas e não dão essa possibilidade para o líder, ele fica na dele, né, tentando fazer, mas a equipe não faz, e o contrário também, né? Mas a gente está falando hoje da liderança. Enfim, infelizmente o nosso tempo está terminando aqui. Eu quero realmente terminar agradecendo a sua participação, Ana, porque é sempre bom a gente trocar aqui, lógico, ao vivo, né? E vai ser, outras pessoas vão assistir no vídeo gravado e tudo mais, mas é importante que a gente troque ideias sobre a liderança, que é um ponto, para mim, fundamental, né? Para mim é fundamental a liderança dentro de uma organização, e que muitas empresas não têm essa característica de treinar as suas equipes, né? De desenvolvê-las, capacitar para que elas realmente façam o trabalho do líder, que são muitas responsabilidades, que a gente não falou nem a metade do que é a responsabilidade do líder aqui, e que ele tem que tanto existir esse equilíbrio, né, entre o profissional e o pessoal, e fazer com que a equipe entregue resultados confiando nele. Fica com você as últimas considerações. Bom, quero agradecer também a oportunidade e dizer que é de fato um desafio assumir a liderança. E quantas vezes a gente está lá na liderança, seja de uma sala de aula, seja de um projeto, seja na liderança de uma entrega ou de um produto, não importa qual é o resultado, a gente está lidando com pessoas. E o desafio de lidar com pessoas é aquilo que eu falo para um não é o mesmo que eu falo para o outro, aquilo que motiva um não é o mesmo que motiva o outro. Então, ter essa coragem para ser um líder nos dias de hoje é bastante desafiador. Mas eu acho que as pessoas precisam se preparar, né? Eu acho que tem muitos recursos para se preparar. Nós trabalhamos, eu e você juntos, com treinamentos para liderança, treinamentos presenciais, treinamentos à distância, ferramentas de liderança para projetos, para engajamento de pessoas. A gente é capaz de fazer o processo de coaching, de mentoria. Então, existem milhares de ferramentas disponíveis, a gente é capaz de utilizar algumas delas, e eu quero deixar aqui a nossa disposição para fazer isso, né? Nossa experiência para trabalhar com essas lideranças. O que a gente não pode é ficar na dúvida ou contratar pessoas que não estejam preparadas e também não investir no preparo desses líderes, né? Exatamente. Então, acho tá que bom. é isso. Ana, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que nos assistiu e quem vai nos assistir ainda, né, Ana? Eu que agradeço. E futuramente a gente faz outras falando sobre outros assuntos, que não é só liderança que a gente trabalha com vários temas, como apresentação, comunicação, vendas, e a gente pode contribuir bastante para as organizações e para as equipes produzirem melhor. Grande beijo para você, Ana. Boa janta aí para você e obrigado a todo mundo, tá bom? Obrigada, um abraço a todos. Boa janta para você também. Beijos, tchau. Até, beijo. Tchau, tchau, Marcelo.